Eu acho que a gente pode ir, Nádia. Podemos, né? Podemos. Já temos depois, e o pessoal vai se acostumando a entrar sempre 10 minutos depois. Isso, exatamente. Mas nós já temos aqui outros companheiros que chegaram para nos fazer companhia, a nós e aos nossos mentores que aqui estão, para nos ajudar a abençoar o nosso esforço, como nós agora nos colocamos diante de Ti, Mestre, nossos pequeninos corações elevando-se perante o Teu, para agradecermos, gentil amigo, a misericórdia de aqui estarmos na condição em que estamos, e a proteção que sempre nos dispensas, rogando-te ainda, Jesus, estendas essa proteção por sobre todo o nosso planeta, por sobre todo o nosso conjunto de esforços aqui no ICEB, trazendo Jesus sob a tua luz, os nossos queridos mentores, representados por Deolindo Amorim e por Jorge Andréa, e ainda, mestre, rogando-te permissão para que o manto de Maria também se estenda por sobre todos nós, e tua mão, tua inteligência possam agora descer por sobre a nossa querida Rosa Rita Martins, que nos traz o seu estudo na noite de hoje. Guarda-nos hoje e sempre, mestre, como sabemos que temos sido guardados, e abençoa-nos com alegria divina hoje e sempre, que assim seja. Posso começar então, né? Eu vou falar, nós temos hoje, segundo a nossa programação, a doutora Rosa Rita Martins, que é médica com especialidade em genética, é doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai nos falar sobre evolução dos seres vivos na Terra e formação dos reinos da natureza. Rosa, estamos com você. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço por essa oportunidade de estudar. Aliás, eu acho que, pelo menos eu, quando eu escolhi os temas que eu queria atualizar. Aquelas palestras que a gente dá e o tempo passa e a gente não revê mais, né? E, então, eu espero que eu consiga, pelo menos, dar bons motivos para que vocês procurem também a atualização no tempo. Então, vou falar sobre a evolução dos seres vivos na Terra e a formação dos reinos da natureza. Mas aí eu resolvi começar pelo começo, tá? Pela formação do nosso universo, pela teoria do Big Bang, né? Assim, de forma resumida, né? Seria um minúsculozinho ponto onde subpartículas atômicas como se elas se implodissem, né? E se difundiram, e essas subpartículas elas acabaram se combinando, formando os nêutrons, prótons, que são os elementos do núcleo do átomo. Depois elas começaram isso tudo assim aconteceu em poucos minutos. Em poucos minutos eles implodiram, eles se reuniram, eles fizeram os átomos, esses átomos começaram a se ligar, a reagir entre eles na liberação de energia. Então, assim, quando ele fala aqui nesse item da primeira luz, na verdade, foi quando os elétrons começaram nas órbitas do núcleo, começaram a liberar e captar energia. E depois houve, então, um grande período em que eles começaram a organizar, se juntar e fazer os elementos químicos. Esses elementos também foram se combinando, então, na realidade, esse é o princípio, seria assim, o princípio da matéria, a formação da matéria, né? Tanto que, mais ou menos, né, a gente sabe que isso tudo começou a mais ou menos 13 milhões e 800, né? E mais ou menos 10 milhões atrás, você já começaram a se formar as galáxias, né? Como a nossa galáxia láctea, e daí depois a formação dos planetas,
E a gente sabe que o universo ele continua se expandindo, ele vai se expandindo, se afastando daquele ponto de onde ocorreu o Big Bang e com todas as suas galáxias, né? Então, assim, a Terra, a gente sabe que tem mais ou menos 4 bilhões e meio, né, de vida. E é um planeta, né, que faz parte, então, da galáxia, que roda em torno de uma das estrelas da Via Láctea, uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol. Então, a gente olha assim, esse pontinho pequeno em volta de uma estrela de quinta grandeza, mas que assim, mas quando a gente olha o universo, qualquer esquema do nosso universo que a gente olha, da nossa galáxia, o Sol é o planeta mais bonito, vocês vão concordar comigo, realmente é o mais bonito, aquele tom azulado, né? E deve ter uma razão de ser, para ser tão bonito assim, né? Eu acho que é para a gente sempre pensar mais nessa possibilidade da beleza, né? Às vezes a gente fica tão triste com as coisas que acontecem, com o fato das nossas atitudes humanas, com as guerras, os desentendimentos, mas o planeta é bonito, de repente você olha para o céu, né? O azul do céu, o reflexo do mar, as rotações, e a gente respira fundo e pensa, né? Mas, assim, a gente sabe que são mais ou menos, se hoje vou falar sobre a origem dos seres vivos, são mais ou menos 3 milhões de espécies de seres vivos que tem na Terra, né? E eu gosto muito dessa frase do Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo, e que ele fala que, na realidade, a Terra é um planetinho que gira em torno de uma estrelinha, que é o Sol, que é uma das 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, né, que é a Via Láctea, que é uma entre outros 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis, porque a gente tem essa teoria do Big Bang, mas isso não quer dizer que seja só esse universo, não temos como afirmar isso com certeza, como também não temos como afirmar que existem outros universos. A tecnologia que o homem dispõe hoje ainda não dá para ter essa convicção. Mas, então, o nosso planeta se formou há mais ou menos 4 milhões e meio de anos, era no início veio uma nebulosa que se solta do Sol, que passou por várias transformações, muitas irradiações, aquecimentos muito grandes, intercalados com umas áreas de muita queda de temperatura, né? E aí, assim, foram várias fases até que ela foi se formando, porque ela recebeu muitos corpos celestes, restos de asteroides, e a nuvem cósmica também foi se juntando naquela bola. Inicialmente era como se fosse uma bola de fogo, mas teve o tempo do gelo, foi intercalando, foi recebendo elementos químicos que vieram trazidos por cometas, asteroides, meteoritos, e nesses primeiros milhões de anos, desculpa, nesses primeiros milhões de anos, ela foi, vamos dizendo assim, pela ação da gravidade, ela foi se solidificando em torno do centro da Terra, que era muito quente, mas em determinadas eras, esse fogo que tinha lá dentro saía pelos vulcões, aí reaquecia a Terra de novo, mas essa elevação de temperatura, queda de temperatura, tudo isso foi importante até para que esses elementos químicos fossem chegando, gases, poeira cósmica, que trouxeram uma série de outros elementos químicos e que foram, então, dando origem à constituição do nosso planeta. Esses elementos químicos, eles foram se juntando, foram levando à formação de rochas, né?
por ligação desses minerais. E o primeiro elemento químico que a gente teve, numa concentração muito alta, foi o hidrogênio, no universo o hélio, carbono, né, o fósforo, o nitrogênio. Mas aí a gente começa a pensar assim, tá, mas tudo seguiu uma organização, né? A gente para e observa o carbono. A gente fala, bom, essa força de união entre os átomos de carbono se organizando, né? A gente sabe que se fizer uma ligação entre os átomos de carbono não muito sólida, a gente tem o grafite. Se essa ligação desses átomos de carbono, se ela for muito forte, a gente vai ter o diamante. E a gente começa a pensar, mas será que essa organização, que é sempre constante, um determinado tipo de ligação dos átomos de carbono leva o grafite, um outro tipo de ligação mais coeso, mais forte, leva o diamante. São duas estruturas tão diferentes. Será que isso também isso poderia estar ocorrendo ao acaso, como pode ter sido ao acaso o Big Bang, pode ter sido ao acaso a formação das galáxias? Mas será que quando você tem etapas tão organizadas, isso pode ser acaso? Ou será que a gente tem uma ação de um princípio espiritual, um princípio organizador, que, nesse caso, vai ser restrito ao reino mineral? Né? Então, a gente sabe que na questão 33 tem uma nota, né, dizendo que o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, e todos esses elementos que nós consideramos como uma modificação de uma matéria primitiva, que começou lá quando as subpartículas atômicas começaram a se organizar, a formação da matéria. Então, a gente lembra de onde poderia ter surgido. E aí a gente estava falando na Gênesis no princípio, mas eu gosto muito da Gênesis. Eu acho que a Gênesis tem muitas informações que, de certa maneira, eu não vou dizer assim, complementam a ciência, que seria uma ousadia. Eu não acho que não é que a ciência complemente a doutrina espírita, ou a doutrina espírita complemente a ciência. O que eu acho é que, na realidade, assim, elas podem caminhar juntas, e se a gente estuda as duas, às vezes fica muito mais fácil a gente compreender, né? Então, na minha opinião, quando a gente fala dentro da doutrina espírita, né, do fluido cósmico universal, o que a gente está falando é exatamente dessa primeira formação daqueles átomos que são, quer dizer, que ficam, na realidade, dentro desse fluido cósmico universal. Porque quando eles chamam matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, né? Então, como eu falei do exemplo do carbono, mas a gente vai ver que uma série de outras moléculas foram formadas a partir desses elementos químicos. Então, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o da eterização, ou imponderabilidade, enquanto quando a gente tem só as partículas subatômicas, o núcleo, os elétrons isolados, na realidade, você tem como se fosse uma eterização, né? Você não tem uma massa para se medir. À medida que esses elementos químicos eles vão se organizando, eles vão formando moléculas, depois as moléculas vão formando proteínas, ou eles foram se ligando e formando as rochas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente começa a ver que eles podem existir também numa forma de eterização, empoderabilidade, mas também pode existir com uma matéria mais compacta. Então, assim, isso que ele fala ali, assume dois estados distintos: o da eterização, que seriam essas ligações mais leves, mais fluídicas, ou a imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o da materialização, ou da ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele.
porque tudo na natureza é constituído por átomos. Tudo que nós vemos à nossa volta, seja matéria, ou seja o nosso corpo físico, que também é matéria, mas aquela porção de perispírito que está ligada à matéria, né? Tudo isso é composto por átomos, né? Os átomos, a gente sabe que eles têm um núcleo, onde você tem os prótons, os nêutrons, que, por sua vez, são constituídos de subpartículas, os quarks, e tem os elétrons, que ficam nas órbitas, né? Hoje em dia, você tem um esquema do átomo mais atual, seria esse, em que, na realidade, você teria no centro o núcleo, e você teria as camadas dos elétrons, quer dizer, as camadas onde os elétrons se colocam. Quando eles pulam de uma órbita para outra, eles liberam energia, então aquela primeira liberação que a gente teve lá na formação do universo, na realidade foi dada exatamente esses pulos dos elétrons, depois o retorno deles à órbita com a liberação de energias como o quantum, como os fótons. Então, e toda a nossa Constituição, se a gente fosse ver, né, na Constituição do corpo físico, a gente vai ver que o que a gente tem na realidade são esses átomos, né, formando os elementos químicos. Então, assim, a gente sabe que o hidrogênio tem só um elétron, o hélio tem 2 elétrons, se você vai por assim adiante e dando o número, né, do átomo de acordo com o número de elétrons que ele tem. E nosso corpo é constituído principalmente de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, né? Mas a gente tem muitos outros elementos químicos que vocês conhecem, como cálcio, né? Que infelizmente a gente perde com a idade, vai perdendo, precisa repor, né? Potássio, sódio, tudo aquilo que quando vocês pedem exames, ou quando o médico pede exames, pede tudo para vocês, cálcio, fósforo, né? O cloro, né? Existe uma série, então quem trabalha com ortomolecular, então faz uma lista enorme de pedidos, incluindo vários elementos químicos, para depois fazer uma programação de tratamento para o indivíduo. Tá? Então, assim, na formação do planeta, então, no início, até o 1º bilhão e meio de anos, o que a gente teve foi exatamente isso, uma oscilação entre temperaturas extremamente quentes, com processos de resfriamento extremos, formação, então, das primeiras rochas, e sem aquela camada de ozônio, tinha radiação e o aquecimento elevado, né? E isso ajudou na interação dos átomos, né? Do hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo, formando, então, as primeiras moléculas primitivas. Essas primeiras moléculas, na realidade, elas foram se reunindo e deram origem às pedras, às rochas, né? O silício é um elemento químico, que é a constituição das rochas, né? E aí foi formando minerais como o quartzo. No início da formação do planeta tinha muito pouco oxigênio, né? Então a possibilidade de se fazer água era muito pequena. Mas, assim, com aquele superaquecimento, sempre evaporava a água, mas depois ela retornava. Aí foram se formando pequenos bolsões de água pela ligação de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. E assim foram se formando todos os elementos químicos. Houve, quer dizer, quando você fazia aquele esfriamento do planeta, ficava um tempo, né, com aquela temperatura baixa, mas, de repente, os vulcões, né, submergiam, começavam a lançar aquela lava quente que vinha do centro da Terra, aí reaquecia, né? Então, assim, a gente acreditar que no início da Terra já pudesse ter moléculas como aminoácidos, que são moléculas mais complexas, é difícil a gente imaginar que elas poderiam conviver com essas variações. Mas elas chegaram à Terra, né? Trazidas pelos restos de corpos celestes e poeiras estelares. Aminoácidos são estruturas extremamente importantes para o nosso corpo físico, que são elas que constituem
as proteínas. Proteínas é tudo no nosso organismo, que formam as membranas nucleares, as membranas celulares, os hormônios. Então, todo o nosso organismo tem os seus trabalhadores. Os seus trabalhadores são as proteínas. E, para fazer as proteínas, eram necessários esses aminoácidos que chegaram trazidos por esses corpos celestes, pela poeira estelar. Da mesma forma, se acredita que tenham chegado as moléculas primitivas de material genético, porque, assim, no planeta em formação, dificilmente você teria como fazer moléculas mais complexas e estáveis. Então, o mais provável é que realmente elas tenham vindo, e hoje a ciência já mostra que isso realmente é possível. Então, quando chegaram essas moléculas primitivas de material genético, então deram origem às primeiras bactérias que a gente vai ver aqui no iniciozinho do correr do nosso estudo. Tá? Antes, eu falei que os aminoácidos provavelmente vieram trazidos. De qualquer maneira, em 1953, Stanley Miller ele conseguiu fazer em laboratório, uma pesquisa que ele fez, colocando um tubo de ensaio, um trabalho bem interessante, aquecendo e esfriando, e ele colocou hidrogênio, amônia, que é nitrogênio mais hidrogênio, gás metano, carbono. Ele tentou ao máximo reproduzir aquilo que você teve no início da formação do planeta, naquele primeiro tempo, nos primeiros tempos. E ele aplicou, então, uma corrente elétrica, a mistura, que fez com que ele conseguiu fazer dos 20 aminoácidos que são importantes para a constituição do corpo físico dos seres vivos, ele conseguiu fazer 4 aminoácidos. E, a partir daí, ele disse, realmente pode ser que, pelo menos, parte desses aminoácidos tenham se conseguido formar na Terra. Então, assim, na questão 63 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que para a gente pensar que você forma as primeiras bactérias, as bactérias são um ser vivo. Então, se é um ser vivo, esse ser vivo tem vitalidade. Se tem vitalidade, eu falei para vocês que a gente tem, como dizer, as primeiras rochas foram formadas com silício. Olha, os elementos químicos foram se organizando, foram fazendo moléculas, e as moléculas foram se conglomerando, deram origem às rochas, às pedras. As moléculas de hidrogênio se ligaram com o oxigênio, conseguiram fazer os primeiros locais de água no planeta. Mas, quando a gente fala de ser vivo, você precisa de vitalidade. Você precisa, né? Então, na questão 63, fala que a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O princípio vital dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, assim, fica mais fácil a gente compreender se a gente imaginar que esse princípio vital, que tem a sua origem no fluido cósmico universal, também chegou à Terra, né? E começou a interferir, já que se você tinha uma molécula de material genético, se você tinha elementos químicos, então você já tinha aminoácidos. Os aminoácidos estavam chegando também, principalmente os aminoácidos essenciais, que fazem as proteínas. Então, você tinha condição de fazer uma matéria, mas precisaria, então, desse princípio vital para vitalizar essa matéria, né? Então, na Gênesis, lá no capítulo 10, a gente falei que o princípio vital é ativo no ser vivente, e esse princípio se acha, se acha extinto no ser morto.
mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas, das substâncias que não têm a vitalidade. Sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o hidrogênio e o carbono, a única coisa que esses elementos poderiam formar eram minerais e água, né? Mas nunca formar células que tivessem vitalidade, né? Ou que pudesse ser considerado como seres vivos. Hoje se acredita, né? Essa teoria começou com Alexander Risch, que falou sobre a teoria, o mundo do RNA, que a primeira molécula de material genético que chegou, né, à Terra foi o RNA mensageiro. E você tinha os elementos químicos necessários, você tinha os aminoácidos e tinha a molécula de RNA, então você tinha como duplicar esse DNA. Então, milhares de moléculas, por ação de algum princípio diretor, porque a gente não pode achar que isso aconteceu ao acaso, se duplicaram, formaram moléculas duplas de DNA, que aí conseguiram fazer síntese de proteínas, conseguiram fazer uma molécula, uma membrana em torno, uma molécula que era uma membrana primitiva, em torno daquele material genético, né, a figurazinha do cromossoma, e aí essa célula teve a estabilidade, porque estava protegendo seu material genético, então ela tinha como aprender a duplicar esse material genético, e de uma célula você dá duas, né? E de duas você dá quatro você vai dar 8, vai assim por diante. E se a gente pensar que foram milhares de moléculas espalhadas pelas águas, né, na primeira etapa da vida na Terra, e que todas elas sofreram essa ação desse princípio diretor, tiveram, de alguma maneira, um princípio vital, né, que fosse um princípio vital primordial, e, a partir daí, elas surgiram como os primeiros seres vivos na Terra. Quando a gente olha e vê assim, toda a diferenciação que teve em torno dos seres vivos, né, da formação dos seres vivos na Terra, e aqueles 3 milhões de espécies de seres vivos que você tem, você vê que isso realmente não poderia ter sido por acaso, só no erro e no acerto. Aí, quando a gente olha, quando a gente começa a estudar a célula, e você vê como é que a célula produz as proteínas, aí você pensa assim, bom, síntese proteica, para fazer uma proteína só, você precisa de várias etapas. Você precisa de ter um DNA, você precisa ter uma molécula de RNA, que também é um material genético, que vai lá e lê o DNA, depois ele carrega ele traduz o que o DNA escreveu, né? Depois ele traduz essa mensagem até um local da célula onde você tem um sistema de ribossomal, que é um sistema de formação de proteínas. Então, você tem uma molécula de DNA e tem algumas moléculas de RNA mensageiro, que leva a mensagem, o RNA transportador, e esse RNA transportador, ele transporta bases nitrogenadas de um lado, e do outro lado ele, então, tem aqueles aminoácidos essenciais. Então, cada 3 sequências do material genético codificam um aminoácido daqueles 20 que se tem. Né? Então, você vê que você precisa, então, de uma transcrição, de uma translação, de uma captação de aminoácidos dentro da célula, de tradução do que o RNA leu para aqui, para fazer a síntese, e você ainda precisa, depois, de transformar essa proteína numa substância ativa, que é um outro processo bioquímico, e depois você precisa formar outras moléculas que sejam receptores para aquela proteína, para que aquela proteína vá, então, exercer a sua atividade e a sua função. Quando você pensa que só uma bactéria, né, que é uma estrutura tão simples, já tem uma complexidade tão grande, a gente realmente não pode achar
que isso pode ter acontecido sem uma direção, né? Sem um princípio vital organizando essas atividades. Mas, além do princípio vital, porque o princípio vital ele dá a vitalidade, mas a gente tem uma direção, porque desde o início você teve eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá. Né? Você teve a formação da... Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Desde o início, você teve uma organização. Então, você precisa que alguém esteja não só vitalizando, mas você precisa de um outro princípio que te dirija, que te mostre toda a sequência de etapas necessárias. Então, a gente precisa de um princípio inteligente, né? Lá na Gênesis, então, a gente lê lá no capítulo 11, no item 23. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. É como se o princípio inteligente fosse aprender com as bactérias como formava as moléculas, como organizava uma molécula de RNA para formar uma molécula de DNA, como a molécula de DNA teria que se organizar para ter toda a sequência de informações necessárias para a estabilidade daquela célula e para a reprodução daquela bactéria, e toda a sua síntese proteica para manter a sua vitalidade. Então, assim, chegado ao grau depois que a célula já se desenvolve, né, esse princípio inteligente vai galgando outras etapas evolutivas até que recebe as faculdades especiais que constituem até chegar ao espírito que ativa um ser humano. E no capítulo 14, ele fala que de realmente espiritual só a alma ou o princípio inteligente. Tá? Então, na Involução em Dois Mundos, ele fala também sobre o princípio inteligente, que é aquela imensa fornalha atômica, né, que a gente teve no início da formação do planeta, ela estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos então o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadidos por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no polo da paisagem primitiva. Na verdade, isso quer dizer o seguinte: essa substância viscosa que ele fala, na verdade, é aquelas milhares de colônias de bactérias, né? E do cosmos, né, vem também o princípio inteligente em suas primeiras manifestações de direção, de divisão celular e de função celular e de vitalidade da célula. Os primeiros, né, animais que a gente teve na Terra seria onde o princípio inteligente aprimorava os seus instintos, né? Sensibilidade, nutrição, crescimento, desenvolvimento, reprodução. Então, foram as moneras e as amebas. Então, eles são seres mais simples que se possa imaginar, mas têm todas as funções vitais e animais em movimento de sensibilidade, assimilação, eliminação, nutrição, crescimento e reprodução. Então, eram células unicelulares, né, aprendendo a lidar com divisão celular, com crescimento e divisão celular e reprodução, mas era uma maneira na realidade, a maneira de conduzir, né, a diferenciação dos seres vivos na Terra. Porque então a gente tinha milhares de bactérias distribuídas pelas águas do planeta que começaram a se dividir e diferenciar nos mares. A reprodução por divisão celular, né, que as bactérias elas duplicam o DNA e cada bactéria vai dar origem a 2 bactérias.
permitia a continuidade e a evolução das bactérias primitivas. Para a subsistência do princípio inteligente, era preciso concordar em dividir seu material genético, era preciso da reprodução. A evolução dessas bactérias primitivas foi variada. Algumas seguiram sua cadeia evolutiva, outras ficaram em estados latentes, aguardando o momento propício para a sua evolução, e são encontradas até hoje, né, nas regiões onde você tem pouco oxigênio, que são as arqueabactérias, né? Então, assim, elas existem até hoje e mostrando que, na realidade, houve todo um processo evolutivo. Entre o primeiro bilhão de anos até o segundo bilhão de anos, essas bactérias primitivas começaram a absorver os elementos químicos novos, como enxofre, ferro, iniciando o desenvolvimento do metabolismo e formando, então, novas moléculas, dando origem a outras bactérias. Os campos, então, se subriram de verde pelo desenvolvimento do cloroplasto. E a interação entre a luz e a clorofila se iniciou na Terra. A gente vai ver que dentro dessas bactérias diferenciadas apareceram as mitocôndrias, apareceram os cloroplastos. As mitocôndrias, o metabolismo, metabolizando oxigênio, e os cloroplastos fazendo a interação entre a luz e a clorofila, fazendo a fotossíntese. Surgiram as algas verdes azuladas, conhecidas como cianobactérias, que fixavam o carbono e liberavam o oxigênio. Então, você já tinha bastante hidrogênio na natureza. Com essas bactérias liberando oxigênio na natureza, foi possível fazer, então, uma mudança na composição da atmosfera, e aí se deu origem a muito mais a quantidade da água. No momento que você produziu, surgiram também, então, as bactérias que absorviam o oxigênio. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 44, tudo que eu falei até agora está narrado nessas perguntas, que vão da 43 a 46, se não me engano. Então, cada letra, desde já vi. Desde já vi isso. Mas só um pouco. Jaiminho, você pode colocar em off o Galaxy A30? Ah, sim, agora está bom, já tá está. bom, agora já Perdão. está. Tá bom. Obrigada, Rosa, desculpe. Rosa? Acho que a Rosa ficou congelada. Eu acho que a tela dela congelou. Acho que ela caiu. A internet deve ter caído para ela. Porque a apresentação acabou, né? Não, ela ia continuar. Não, acabou que eu digo, saiu agora da tela. Será que ela vai conseguir retornar? Ela está tentando retornar.
Rosa, você está nos ouvindo? Estou. Você está nos ouvindo agora? Ouvindo? Ela está tentando retornar. Não, é... Claro. O meu áudio parou de funcionar. Não, você sumiu, Rosa. Mas ainda bem que você já voltou. Não, eu já voltei. Olha, tem algum microfone dando O meu microfonia. microfone... Ou é o do Luiz? Vê se é o do Luiz. Não, acho que não, porque aqui quando algum microfone está saindo som, o microfone fica escuro. E o do senhor Luiz não está saindo. Eu acho que era o da Dona Rosa mesmo. Será que foi? Vamos ver. Vocês... Vou falar aqui do celular do Luiz. Tá bom. Eu vou mudar de computador, porque eu não sei o que houve naquele, o microfone parou. Tá bem. Caiu o Zoom. Também não tem importância, nós estamos só no 2º bilhão. Parece que ela caiu de novo, né? Só que pelo celular do senhor Luiz agora. Rosa, você está congelada, Rosa. Deve ser a internet. É. Ela voltou para o computador dela. Voltou. Mas agora ela sumiu, né, Jane? Ela vai trocar de computador. Mas ela foi para o teu celular, né, Luiz? Pois ela, sim, foi para falar com vocês. Sim. Mas ela está voltando. Ela vai trocar de computador, porque no computador que ela estava, o fone sumiu. Sim. Então, disse para vocês esperarem um pouco, Sim. tomarem um cafezinho, que ela vai ligar outro computador. Tá bem. Ô, Cláudio, enquanto a Rosa entra aí em outro computador... Alô, Cláudio? Ouvindo você. Disso tudo que ela já nos trouxe, desde o Big Bang, etc., a questão do tempo, isso não estou querendo entrar na área da Rosa, porque ela tem um fluxo de raciocínio, mas aproveitando aqui a sua presença, em que momento lá do Big Bang a teoria pode atestar, ou pelo menos sugere, digamos assim, a constituição ou a criação do tempo e do espaço? Pois é, Nádia, isso é interessante, porque se acredita que no Big Bang, né, então, a grande explosão, a ideia que nos vem à mente é que a matéria se expande no espaço como uma granada, né? Então, a granada é constituída de vários pedaços e, quando ela explode, então aqueles pedaços
se expandem no espaço. Essa é a interpretação comum que vem na nossa mente de imediato. Mas, na verdade, não é bem isso, né? Porque o Big Bang ele é a expansão do espaço. Não é a expansão da matéria no espaço, mas é o próprio espaço. Então, é ali que deu o surgimento ao espaço, né? E essa interpretação ela já não é mais tão assim, tão como troquei de tela aqui para eu ficar olhando para vocês melhor. Então, essa interpretação ela não é tão natural para nós, quando nós pensamos que o espaço se expande, né? O espaço tem origem. Mas ali, e naquele momento do Big Bang, que tem origem no espaço. Então, o que ela falou ali das partículas depois formando os átomos, aquilo é decorrente da expansão do espaço. E naquele momento é que teve surgimento do tempo também. Então, o tempo não surgiu antes nem depois. Por isso que a pergunta, né? O que existia antes do Big Bang? Essa é uma pergunta que não faz sentido, porque antes do Big Bang não tinha tempo, então não tinha antes, né? Então, essa é o nosso pensamento comum. Então, quando nós vamos interpretar o Big Bang, a expansão do espaço, o surgimento do tempo, nós precisamos nos abstrair dessa interpretação comum que nós temos. E é aí que surge, né, assim, material para nós analisarmos a nossa existência, a existência do espírito. Por isso que nós colocamos sempre a evolução como temporal, né? Então, a evolução do espírito é uma questão temporal. E da última vez, se não me engano, em algum momento nós estávamos discutindo isso aqui nesse app, que a evolução ela não é temporal, a evolução espiritual. Então, nós dizermos Jesus é um espírito mais velho, é irmão mais velho, isso não faz o menor sentido. Porque quando nós falamos em termos espirituais, não existe irmão mais velho ou irmão mais novo, porque não existe tempo. Quando nós falamos da criação, meu Pai cria sempre, né? As palavras de Jesus, nós precisamos entender que isso ele falando para nós. Agora, para Deus não existe o sempre, porque sempre é uma questão temporal também. Então, não existe um sempre para Deus. Não existe um sempre para o Espírito. Uma coisa que eu também me bato muito é a questão do Espírito imortal. Espírito não é imortal, certo? Porque a imortalidade ela só existe quando você contrapõe com a mortalidade. Então, se Espírito não morre, Espírito também não vive. Então, e como a Rosa bem colocou no início, né, falando da vida, que a vida material que tem que estar associada com o princípio vital, que é matéria, princípio vital e matéria são duas coisas que vão se manifestar na vida orgânica, na vida física. Isso não é válido para o espírito. Então, é válida para o meu corpo, é válido para o seu corpo, mas não é válido para mim ou para você como espírito. Porque o espírito ele não precisa de princípio vital para viver. E aí, como não precisa de princípio vital, o princípio vital também não acaba. Então, por isso, falar de vida e morte para o espírito é alguma coisa que também não faz muito sentido. No corpo, tudo bem, na matéria, porque a matéria tem fluido vital, ela está viva. Acaba o fluido vital, aí ela está morta. Aí tá bom, aí eu posso dizer que meu corpo está vivo, certo? E o corpo daquele lá que está lá na funerária está morto, porque eu estou comparando o meu corpo com o corpo daquele que está lá na funerária. Agora, com o espírito, nós não temos essa comparação. Então, não tem espírito que morto. Então, por isso, não tem espírito vivo. Nós existimos. E aí nós vamos trazer nosso entendimento de espírito, não como espírito vivo, vida de espírito, espírito imortal, nós tratamos como existência.
Eu existo, você existe. Você está viva? Você não está viva. Eu não estou vivo. Nós temos uma existência. E essa existência, está atrelada à existência do próprio Deus. Então, como não existe tempo para Deus, também não existe tempo para mim, nem tempo para você enquanto espíritos. Existe tempo para o meu corpo, porque o meu corpo ele está atrelado a esse universo que deu surgimento ali no Big Bang, como bem a Rosa falou. O seu corpo está relacionado também com esse evento do Big Bang. Então, para o teu corpo tem tempo, e por isso nós envelhecemos, certo? Agora, para espírito, não existe. E aí eu vejo que isso é uma grande dificuldade que nós encontramos de nos entender como espíritos, porque nós analisamos o espírito como se fosse corpo. Apesar de dizermos que não é a mesma coisa, é uma veste, mas a forma como nós elaboramos o nosso raciocínio sobre o espírito é equivalente ao que nós elaboramos para o corpo, certo? E aí é que eu vejo a grande dificuldade, né, para nós espíritas de conceber a nossa existência como espíritos. Então, a nossa mente ela é toda compartimentada. E existe uma porção dessa mente que está diretamente relacionada com o nosso corpo. Então, eu estou falando aqui com você através dessa porção da mente que está ligada ao corpo. Por isso que eu me concebo como corpo, porque no final eu estou trabalhando aqui com essa porção que entende dessa forma, certo? Então, Só eu, desculpa, Cláudio, só preciso que ele me coloque como roster de novo. Aí você pode voltar, pode continuar, que está muito bom. Eu estou pedindo a ele aqui para te colocar, porque eu não sei se ele está usando o outro telefone. A gente está só te mas eu estou aqui esperando, tentando Rosa. fazer essa conexão. Não, mas continua, conclui seu raciocínio agora que está ótimo. Então, só para avisar que a dona Rosa Rita Martins já está com um co-host. Desculpa, seu Cláudio. Okay. Tá bom. Ela já pode... Então tá ótimo. Ela já é hostess? Não, sim, Cláudio, sim. termina a tua ideia, porque depois ainda vou te perguntar uma coisa sobre Aristóteles e Descartes, mas tudo bem. Se não for hoje, já fica adiantado. Para o outro dia. Não, mas a gente estava terminando só, porque nós trabalhamos com essa porção da mente que ela está relacionada com o corpo. E essa porção da mente, ela só entende corpo, né? E por isso é que nós temos todas essas dificuldades. Então, no final, o que a gente precisa gradativamente é quebrando esses paradigmas, tirar a ideia de que espírito vive, que espírito é imortal, que Jesus é irmão mais velho, né? Que o processo evolutivo é temporal. Então, só tirando esses paradigmas para nós concebermos um pouco melhor. Muito obrigado, fico feliz que a Rosa já esteja de volta. Rosa, deixa eu só pegar aqui uma caronazinha. Você disse que o tempo e o espaço, aspas, brotam com a explosão. Eu fui ao CERN, lá com aquela experiência de reproduzirem o Big Bang. O que vai acontecer com o tempo e o espaço se nós já estamos no tempo e no espaço? Se o próprio CERN, ou o experimento do CERN já está no tempo e no espaço? É porque esse tempo e espaço a gente entende como um tecido. É o tecido espaço-temporal, né? E aí o que acontece? Esse tecido ele não tem uma existência fixa, é apenas um campo. Tá? Você vai entender esse tecido como um campo, então é um campo espaço-temporal. E nesse campo você pode fazer os seus experimentos. E isso significa que essas coisas acontecem não é apenas lá no CERN, quando eles fazem o experimento. Isso acontece no teu corpo o tempo todo.
isso acontece no seu entorno. A matéria que constitui o seu lar, isso está acontecendo a todo momento. Porque o seu corpo, apesar, né, de nós pensarmos como moléculas, essas moléculas possuem um comportamento quântico. E então, isso que você observa no CERN, isso são processos naturais, eles estão criando alguma coisa, eles estão reproduzindo o que acontece naturalmente. Então, nós podemos dizer que esses eventos, né, de alteração desse tecido espaço-temporal, ele acontece a todo momento, a todo local, né? Aonde existe uma partícula, você está ali observando fenômenos que alteram esse campo. Tá certo. Mas voltaremos, porque esse assunto não tem fim mesmo, né? Não tem fim. Só Obrigada, Cláudia. Obrigada. Eu vou voltar aqui para esse, quer dizer, Isso. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então, a Terra continha já os elementos químicos e só precisava de um tempo ideal para que você desse início ao crescimento dos seres vivos, né? Então, essas bactérias que foram se organizando, elas levaram milhares de anos nessa organização, né? Elas foram se fundindo a partir de uma determinada época. Então, assim, a gente, no livro dos Espíritos na Gênese, a gente estuda sobre o princípio vital, sobre o princípio inteligente, mas a gente não tem como conhecer mais sobre o princípio inteligente. A gente pode aprender sobre a vitalidade das células, então, sobre o princípio vital e a necessidade da vitalidade para que você tenha vida. E a gente sabe que precisa de um princípio diretor, mas a gente ainda não tem como provar a existência desse princípio inteligente, pelo menos pela ciência, não, pelo menos não diretamente. Indiretamente, a gente sabe que existe uma energia, né, que para alguns essa energia é dada apenas por esses átomos que a gente tem no nosso organismo, né, mas que para você ter atitudes inteligentes, na verdade, você precisa de um princípio inteligente. Tá? Então, é isso que ele diz, que a gente consegue explicar o princípio vital, mas não conseguem explicar ainda o princípio inteligente. Em 1969, caiu um meteoro, né, na Terra, e eles foram analisar, então, o que tinha nesse meteoro. E eles encontraram glicina, lanina, valina, leucina, isoleucina, prolina. Então, assim, esses aqui, a glicina, lanina, valina, leucina, isoleucina, estão daqui dentro, assim como o ácido glutâmico, o ácido asfático, são exatamente os aminoácidos essenciais. Então, eles provaram que os aminoácidos essenciais chegaram à Terra, assim, através dos meteoros, da poeira estelar, e tinha uma série de outros produtos, né, que tinha, inclusive, células da molécula do DNA, como a adenina, a guanina, que são moléculas de DNA, e a uracila. Então, assim, mostrando que essas bases nitrogenadas que fazem o DNA, a uracila, que compõe o RNA, elas realmente chegaram à Terra por esses meteoritos. Eles conseguiram provar, como também eles conseguiram provar com satélites que eles colocaram lá na Terra, examinando a poeira estelar lá, eles conseguiram ver também que essa poeira estelar também tem uma série de aminoácidos essenciais, além de outras substâncias necessárias e que foram importantes para a vida na Terra. Então, do segundo ao terceiro bilhão de anos da Terra, começou a diferenciação dos primeiros seres multicelulares. Aquelas bactérias primitivas, né, que vieram das arquibactérias, se multiplicaram, foram adubando a Terra, foram dando condições a que outros micro-organismos sobrevivessem com seus compostos, sendo elas mesmas usadas como alimentos de outros micro-organismos. As bactérias lavraram o solo para que plantas pudessem proliferar. A liberação de oxigênio levou à criação de atmosfera ideal para o desenvolvimento, então, dos organismos multicelulares.
um grupo das bactérias primitivas não seguiu nenhuma cadeia evolutiva. Até hoje, né, tem regiões da Terra onde você tem pouco oxigênio do ar, esqueci o nome do lago, um lago que tem uma temperatura muito elevada, você consegue localizar lá dentro dele as arquibactérias, quer dizer, mostrando que realmente elas faziam parte da composição da Terra no início. A liberação de oxigênio e a energia criou, então, essa atmosfera ideal. Então, o que aconteceu? A gente tinha essas bactérias que a gente pode chamar de princípios anímicos em evolução, né? Que provavelmente tinham uma direção de um princípio inteligente, que englobaram outras bactérias que continham oxigênio. Então, as bactérias aeróbicas são bactérias que vivem em meio com oxigênio. Então, elas foram englobadas. Depois, essas bactérias englobaram também essas bactérias nas mitocôndrias. Na verdade, elas se tornaram em mitocôndrias, que são importantes para a energia e para o metabolismo e para a oxigenação das células. Mais tarde, seguindo esse processo, houve uma outra fusão de bactérias, que eram os cloroplastos, que faziam fotossíntese. Então, na realidade, daquelas bactérias primordiais, você acabou criando outras estruturas celulares que foram dar origem às células animais primitivas e às células vegetais primitivas, né? Então, a primeira expressão de solidariedade para a sobrevivência dessas células no planeta foi elas se unirem, né? se fusionarem, para que elas começassem a ter metabolismos mais complexos, né? Porque elas, tendo uma fonte de energia dentro delas, elas tinham capacidade de fazer melhor diferenciação celular. Então, assim, na evolução anímica, no primeiro capítulo, que ele fala sobre a vida, ele fala que acreditamos que haja uma certa quantidade de força vital distribuída por toda criatura que surge na Terra. É por filiação que se transmite a força vital. Então, as bactérias elas foram transmitindo aquele princípio vital. Aliás, só se manifesta nos seres animados, só nos que têm vida. Na planta mais ínfima, existe alguma coisa mais que no mineral, e essa alguma coisa não repara o corpo sempre nas mesmas condições. Essa ação reflectiva varia com a idade, integral na juventude, incompleta na velhice. É uma força que tende a diminuir até que se extingue. A gente sabe, né, que a gente tem o princípio vital até o processo da morte. A força vital por si só não bastaria para explicar a forma característica de todos os indivíduos, e tampouco justificaria a hierarquia sistematizada de todos os órgãos, sua sinergia em função de um esforço comum, visto serem eles simultaneamente autônomos e solidários. Nesse ponto é que incide o ascendente da intervenção do perispírito. Então, Gabriel Delany, ele defende que mesmo nas bactérias você já tem ali um início de perispírito, né? E é através do perispírito que o princípio inteligente que vai animar aquele grupo de bactérias leva a que você tenha siga todo aquele processo das leis organogênicas, da alimentação, da irritabilidade, da reprodução, né, que são importantes de fixidez do organismo, através das constantes mutações moleculares. Porque as mutações moleculares, naqueles primeiros DNAs, é que foram dando também a diversificação das espécies. Charles Darwin, né, no século XIX, ele falava que os organismos vivos eram capazes de se adaptar ao meio em que vivem e transmitir essa característica, essa adaptação aos seus descendentes. A gente sabe que não é bem assim, ele até chegou perto do conceito, mas na época de Charles Darwin não se conhecia o genoma, não se sabia como o nosso genoma trabalhava. Hoje a gente já sabe que aqueles seres primitivos multicelulares que tinham uma organização melhor,
que conseguiam ter umas funções celulares melhores, eles sobreviviam mais. E eram essas espécies que se reproduziam mais. Então, com o tempo, e foram sobrevivendo mais aqueles seres primitivos que tinham melhores características genéticas de sobrevivência, e eles é que se reproduziam. Então, assim, não, eu posso dizer que foi, talvez foi, provavelmente foi, nesse início de vida na Terra que o princípio inteligente inicia esse processo de erro, acerto, recomeço para tentar acertar, registrando no seu perispírito primordial as experiências que ele tinha tido, sabendo, então, qual a melhor maneira de manipular, na próxima vez que ele estivesse animando um ser vivo, aquele material genético para que tivesse melhor sobrevivência. Então, 590 milhões a 280 milhões de anos atrás, organismos multicelulares primitivos originam corais, plantas, que se espalham inicialmente pelos mares e depois pelo solo terrestre, e animais primitivos que inicialmente se desenvolveram só nas águas. 248 milhões a 135 milhões de anos, a gente já tinha animais marinhos, então esses animais, à medida que a taxa de oxigênio melhorou na crosta terrestre, então surgiram os répteis, depois vieram os grandes animais, os dinossauros. 66 milhões a 3 milhões de anos atrás, a gente sabe que os dinossauros foram extintos, mas eles foram animais extremamente grandes, olha quanto eles não deixaram de substâncias químicas importantes para a formação, exatamente da formação do início do planeta. Quantas moléculas eles não liberaram na natureza que puderam ser átomos, que puderam ser reaproveitados na própria Terra. Então, houve a extinção dos dinossauros, o domínio da Terra por animais, plantas, e os fungos eles surgiram um pouquinho mais tarde, os fungos são mais recentes. E surgiram também os primeiros mamíferos. A Terra continuou passando por transformações, dilúvios, terremotos, erupções vulcânicas, quedas de meteorito, areia cósmica chegando na Terra. Isso tudo foi levando à mudança da composição química da Terra. Até ter condições, há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, surgiram então os primeiros antropóides, que foram os primeiros antepassados do homem, que surgiram então no tronco dos vertebrados. 2 a 3 milhões de anos atrás, uma ou mais espécies, porque a gente hoje acredita que isso foi em vários pontos da Terra, foi principalmente na África, mas em outros pontos também, um grupo desses antropóides desenvolveu um cérebro maior dentro do gênero Homo, dando origem aos Australopithecus. De 1,8 milhões de anos atrás até 400 mil anos atrás, a gente teve o Homo erectus, depois a gente teve o Homo de Neandertal, né? Nesses períodos todos, a gente sabe que houve 2 grandes migrações, né, desses antropóides que desenvolveram primeiro na África, depois que migraram para a Europa e para a Ásia, que passaram para as Américas e que depois eles foram surgindo outros, né, foram evoluindo, né? A gente sabe que pelo menos na Caminho da Luz eles falam sobre isso, que durante a vida no mundo espiritual haviam mudanças que foram sendo feitas no próprio perispírito desses espíritos que iriam reencarnar, levando ao desenvolvimento do homem na Terra, para que fosse modificando, trazendo mutações que modificassem a evolução do corpo físico, principalmente do cérebro. Então, o Homo erectus, de 1,8 milhões de anos até 400 mil anos atrás, depois de 250 mil, então, a 30 mil atrás, o Homo de Neandertal, e 200 mil a 180 mil anos atrás, surgiu na Terra o Homo sapiens. O Homo sapiens e o Homo de Neandertal, o Homo sapiens surgiu na África, depois foi para a Europa, e lá ele chegou a conviver com o Homo de Neandertal.
Mas o que aconteceu é que o Homo sapiens ele conseguiu desenvolver uma forma de comunicação que o Homo neandertal tinha mais dificuldades de comunicação. Então, nessa convivência, o Homo sapiens acabou predominando, né? Acabou levando à extinção do Homo de Neandertal. Embora a gente saiba que está provado já que chegou a haver cruzamento entre os dois tipos de Homo, mas prevaleceu o Homo sapiens, né? Exatamente porque, pela comunicação, eles tinham melhor organização como sociedades. Então, para eles foi muito fácil dominar e acabar levando à extinção do Homo de Neandertal. Então, assim, do mesmo modo que o homem evoluiu, evoluíram todos os outros seres vivos que formam os reinos da natureza. Então, se você for olhar, você estuda toda a evolução filogenética dos cavalos, dos felinos, dos caninos, tudo isso você tem como ver como se deu a diferenciação de todos os grupos, então, de todos os seres vivos. Então, em cada ramo da escala filogenética, há sempre um antepassado comum aos diferentes grupos que dele se originaram. Então, você tem um felino antepassado que depois foi-se também em cada região que eles foram se desenvolvendo, em regiões diferentes, em continentes diferentes, eles acabaram, às vezes, originando outras espécies, né? Encarnação de princípios inteligentes específicos com sua carga genética espiritual própria conduz à diferenciação dos seus corpos físicos. A Caminho da Luz, né, Emmanuel, quando fala sobre isso, ele fala que os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo num curso vagaroso dos séculos, formando os pródomos das raças futuras, as entidades espirituais imprimindo novas expressões biológicas. Então, ele fala, mais de uma vez, ele fala sobre isso, das mudanças no perispírito que eram feitas no mundo espiritual antes da reencarnação, para ir preparando esses novos seres que renasciam na evolução do corpo físico, né? Na maturação, no crescimento, no desenvolvimento, principalmente do seio frontal no cérebro. Então, a gente sabe que há mais ou menos de 30 mil anos para cá, você não tem mais variação nenhuma no corpo humano. Tudo que tinha que ser modificado ou preparado para que o homem vivesse na Terra, em termos de corpo físico, foi até 30 mil anos para trás. Desses 30 mil anos para cá, então, foi quando o homem começou a aprender a viver, a importância de viver em sociedade, desenvolver a agricultura, tudo para facilitar a sua própria subsistência. Então, assim, como a gente teve no grupo Homo, você teve, na realidade, em todos os reinos, em todos os seres vivos, né? Então, a gente teve primeiro o reino do Monera, que continua até hoje, que são essas bactérias primitivas. Até hoje existem cianobactérias, as algas azuis. Depois se desenvolveu o reino protista, que são seres unicelulares, só que são seres que já têm uma membrana celular e uma membrana nuclear. Então, assim, você olha uma giardia, por exemplo, né, que é um protozoário, ele tem uma estrutura celular organizada como qualquer uma das nossas células, né, com material genético no núcleo, membrana nuclear, e todos os seus sistemas de funções celulares preservadas com todas as suas organelas, e as algas inferiores. Então, houve todo um desenvolvimento das plantas também, né, com todas as diferenciações de milhões de espécies de plantas que se tem, né, desde os vegetais inferiores, como as algas, os vegetais intermediários, como são consideradas as samambaias, até as outras plantas e árvores que a gente tem, que são considerados como os vegetais superiores. Então, tem o grupo animal, que você tem os invertebrados e os vertebrados, de onde se originam os mamíferos, estando o homem, então, no topo dessa evolução.
E assim, o último reino, o quinto reino que surgiu, que na realidade veio, hoje se acredita que também ele veio se diferenciando, só que de uma maneira bem mais lenta, menos diversificada, o reino dos fungos, né, que são uni- ou pluricelulares, que também são organizados, né, que são importantes, né, alguns são patogênicos, mas nem todos são patogênicos, como as bactérias também. A gente tem bactérias patogênicas, mas tem bactérias que são necessárias para a nossa própria subsistência como organismo físico. Então, todos esses grupos, na verdade, eles vêm pelo mesmo processo evolutivo que os animais seguiram também. E o que é importante disso? O importante disso é que a gente, quando fala nessa evolução filogenética, a gente está se referindo à evolução filogenética física, do corpo físico. A gente não está falando sobre a evolução que cada princípio inteligente, em cada espécie que anima, que ele está tendo em todo o seu processo evolutivo também, tá? Como é que a gente sabe disso? Porque depois do projeto Genoma, né, depois que ele concluiu no ano 2000, a gente vê que nós e os outros seres vivos, nós produzimos proteínas da mesma maneira, nós temos o mesmo código genético. Por isso que, quando eles falam na semelhança de material genético, na realidade, eles estão se referindo à maneira como nós sintetizamos proteínas. Então, a gente sabe que nosso parente mais próximo, que é o chimpanzé, na escala evolutiva, ele tem 98,4% de similaridade com o nosso próprio código genético, né? Entre os seres humanos, essa variação é extremamente pequena. Entre dois seres humanos não parentes, é em torno de 1%, e entre seres humanos parentes, é em torno de 0,5%. Então, assim, a gente vê, se somos tão diferentes entre nós, se somos tão diferentes de outras espécies, não é no corpo físico que está essa diferença, porque todo o controle diferencial das células de um organismo, seja ele de um rato, da minhoca, ou do bacilo, do fermento, todos esses do fungo, do fermento, todos essa maneira de lidar com a síntese proteica, a síntese de proteína, as defesas do organismo, a produção de imunoglobulinas, tudo que está relacionado ao corpo físico tem uma similaridade. Agora, como princípios inteligentes, somos extremamente diferentes. Então, assim, cada espírito é responsável, a gente sabe que é responsável por si mesmo. Então, assim, eu vou encerrar com essa página do Jorge Andréa, que defendia essa hipótese do princípio espiritual vir-se amadurecendo, evoluindo em vários estágios por todos os processos evolutivos de todos os seres vivos. Então, ele fala nesse livro dele, Ressonância Espiritual na Rede Física, Criação da Vida e Suas Expansões. Podemos observar o princípio espiritual nas organizações minerais, respondendo pelas forças de atração e coesão de suas moléculas, alcançando os vegetais, cujo atributo estaria na sensibilidade celular, estagiando nos animais como aprimoramento dos instintos e despontando no hominal como um processo de conscientização plena. O homem, em seu impulso evolutivo, vem atravessando etapas diversas, primeiramente como um ser biológico, vivendo prioritariamente pelos sentidos, em seguida buscando um degrau social ainda totalmente absorvido. Depois, uma nova etapa mais avançada já existe, embora de modo oscilante, é a do homem moral, que, quando suplantado pelas vivências do amor integral, despertará no homem espiritual. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpem a interferência não foi da internet, na realidade foi o meu computadorzinho, que eu adoro, mas ele hoje falhou. Então, eu vim para o antigo, porque nessas horas a gente lembra que o antigo está ali, né?
é velhinho, mas funciona bem, né? Então... Ô, Rosa, o Cláudio disse que não existe velho nem novo. O seu Não, sim, computador o tempo está não ótimo. existe. O tempo é relativo também. Pois é, mas ele falou, não existe essa história de velho, não. Mas é assim mesmo, acontece, acontece. Nós Depois, agradecemos. para a gravação, a Fátima pode cortar essa parte que ficou Sim, ela falha. vai fazer edição, ela vai fazer edição. Sim, corta bonitinho e nem parece que aconteceu nada. Obrigada, Jaime, pela ajuda. Nada, eu que agradeço. O Jaime é craque também, viu? Essa aula maravilhosa, deu para aprender muita coisa. Não é? Pois é. Rosa, foi uma coisa tão detalhada e tão específica que nós não temos aqui algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Paulo vai fazer. Paulo, seu microfone. Paulo, seu microfone. Oi, gente. Eu vou me atrever e já pedindo desculpa pelo que eu vou dizer, porque isso aqui é um estudo, não é? Então, a gente não tem a obrigação de acertar as coisas. Então, eu gostei muito da explanação da Rosa, mas eu fiquei com o sentimento que estamos falando do mundo material, né, da biologia, de como as coisas evoluíram. Bom, aí eu estou dizendo, as coisas evoluíram, mas tem duas coisas nessa conversa. Tem o mundo material, tem a matéria, e tem o espírito, que vamos dizer, cola nele, na matéria, né? Que se agrega à matéria e forma o homem no estágio que nós entendemos. Né? E dizem, como nos outros reinos, é ainda um princípio, assim como eu entendo, eu posso estar falando muita coisa errada, vocês me desculpem, a tal da mônada, né? No princípio mineral, vegetal. Então, nós estamos falando de relações, de coisas materiais e coisas espirituais, que para mim, são dois mundos completamente diferentes. E eles se entrelaçam. Eu falei do princípio inteligente. Certo. No homem, a gente fala do espírito, mas eu te falei do princípio inteligente. O que eu não posso definir aquilo que a gente não tem como saber, né? Como surge, como é formado, de onde vem o princípio inteligente. Falei do princípio vital, que dá vitalidade para as células, né? E para os seres vivos. Mas falei do princípio inteligente, sim. Eu falei que hoje até mesmo no meio espírita, embora tenha muita gente dentro do meio espírita que ainda fala em alma-grupo, mas a Ivênia Prado lutou muito para que acabasse com essa história de alma-grupo. Ela disse que cada princípio inteligente vai dirigir o desenvolvimento da sua espécie, né? Então, assim, os animais, eles têm um espírito. Se a gente não quiser chamar de espírito, a gente chama de princípio inteligente, mas é dele, né? Ele vai tomar as reações dele, e a gente sabe disso. Quando a gente começa a ver o mundo animal, você vê que os animais, eles não agem em grupo, cada um deles, às vezes, toma a decisão do que vai fazer, né? Então, assim, o que eu não usei muito na palestra foi a palavra espírito. Eu podia ter falado, como eu não estava focando no homem, mas eu passei pelos processos evolutivos, mas apenas fui citando. É evidente que o homem, né, quando você foi nos antropóides, você foi evoluir, para formar o homem, você teve realmente a diferenciação, espíritos mais diferenciados, provavelmente, nem todos surgiram na Terra, a gente sabe que Kardec até defende que alguns espíritos seguiram todas as suas etapas evolutivas no nosso planeta mesmo, mas a gente não sabe como se formam espíritos, isso não tinha como saber, não se sabe nem hoje.
E não sei nem se a gente vai saber nesse milênio, ou se a gente vai ter que evoluir muito para poder saber. Ou agora, então, nos animais, a gente ainda usa muito o princípio inteligente, né? Mas e quando a gente está falando de princípio inteligente, a gente está falando de espírito. Então, nos homens, o que aconteceu é quando aquele grupo de primatas foi se desenvolver mais para o desenvolvimento dos hominídeos, dos primeiros hominídeos, você teve a encarnação a encarnação de espíritos já preparados para encarnar no homem, né? Espíritos que estavam preparados, tivessem eles evoluído na Terra ou tenham vindo de fora. Mas você precisava fazer adaptações no corpo físico. Parte dessas adaptações foram feitas no mundo físico, partes foram feitas, né? É aí que Emmanuel fala em A Caminhos da Luz, nas cirurgias que eles fizeram no perispírito, de espíritos para reencarnar em corpos na Terra, corpos que iriam dar origem ao homem, né? Entendeu? Quer dizer, eu não usei muito a palavra espírito, mas estava me referindo ao princípio inteligente. É lógico que esse princípio inteligente nos homens é o espírito, nos animais também. Ô, Rosa, você disse... Ok, Paulo? Ok. Tá. Ô, Rosa, você disse assim, tudo, eu anotei, tudo na natureza é formado por átomos. Sim, tudo. Depois você falou na teoria do mundo de RNA, lá de Sim, que é Massachusetts. formado de átomos. Você pega aquelas... uma molécula... Você decompõe uma molécula de RNA, você vai chegar em átomos. Sim. Aí essas moléculas primitivas, que são, entre aspas, um momento subsequente ou uma evolução do átomo, é isso? Poderia se dizer mais ou menos? Você vai juntando os átomos, tá certo? Aí você faz os elementos químicos, tá? Você pode sintetizar alguns aminoácidos, a gente sintetiza, nosso corpo faz alguns aminoácidos, outros a gente tira da própria natureza, né? Outros aminoácidos, e aí você precisa desses aminoácidos para você fazer as suas moléculas de material genético, de DNA, tá? O que é que a gente tira da natureza? Desculpe te interromper. Tem alguns aminoácidos que a gente tem nos alimentos, mas não tem no nosso corpo físico. Ah, tá bom, tá bom. Tá? Tem um exemplo aí bem corriqueiro para nós sabermos, não? Agora, de cabeça, assim, eu não vou me lembrar, então também não vou chutar. Não, por exemplo, uma berinjela, assim. Oi? Por exemplo, uma berinjela. Na realidade, essa diversificação que a gente tem de legumes, verduras, é porque a gente tinha que consumir de todas elas. Por isso você tem a diversificação. Porque, às vezes, os elementos químicos que você não tem em uma, você tem no outro. Né? Isso é uma coisa que a gente tinha que se acostumar, né, a fazer sempre. Variar o tipo de legumes que você come, né, exatamente para poder absorver, e as frutas para absorver todos os tipos de vitaminas, né? Eu falei de vitaminas e de aminoácidos. Isso. Né? É lógico que a fonte maior ainda é a carne, né? Mas a gente tem opções. Sim, mas nós que não comemos carne, nós tiramos de outros elementos e ficamos ótimos. Sim, você tira dos legumes, dos grãos, das frutas, você tira, com certeza. Mas aí a minha questão era a seguinte, então, se tudo na natureza é formado por átomos, depois, então, por via de consequência, tudo na natureza é formado por moléculas primitivas de RNA, pode-se dizer isso? Tudo na natureza é formado por RNA? Não, na realidade, assim, a gente... Não, peraí. A vida na Terra, a explicação mais plausível é que tenha sido uma molécula de RNA, porque você consegue, no laboratório, fazer uma molécula de DNA através de uma enzima, que é a transcriptase reversa, você consegue fazer uma molécula de DNA, tá? Então, em princípio, e como os vírus são antigos, né, na natureza, e eles são só moléculas de RNA, então, em princípio, eles seriam o mais antigo e seria a molécula que teria originado a vida, já que você duplica aquela molécula, você fica com uma molécula dupla
de material genético, que na realidade é o DNA, tá? Mas isso foi para a formação dos seres vivos. Agora, cada um de nós tem o seu DNA e tem as suas moléculas de RNA. A gente tem transportador, ribossomal, mensageiro. Agora, 3, eu posso estar errando, né? São 3 moléculas de RNA, mais os microRNAs, que são pequenas moléculazinhas de material genético, que a ciência ainda está estudando qual é realmente o papel dessas micromoléculas de RNA. Então, nós temos esse material genético. Mas hoje o que faz a formação dos seres vivos é o DNA. Você precisa do material do DNA para poder ter um ser vivo. Você terá dito que cada um de nós tem suas moléculas de RNA para chamar de suas? Não. Ah, bom. Então, é todo mundo igual, todo mundo igual. Todo mundo igual. Não tem. Os macacos fazem o DNA e usam o seu RNA igualzinho a gente. Tá. Os outros mamíferos também, então não tem. As plantas também fazem síntese também, né? Então não tem. Tem cromossomas como a gente. Em A Caminho da Luz, o Emmanuel nos fala de uma substância pegajosa que veio do espaço para a Terra, para então dar início à vida. Seria, nesse momento, uma espécie de intersecção com as moléculas primitivas de RNA? Não, aí, ele, nesse caso, quando ele está falando nisso, que ele fala nessa substância meio pegajosa, assim, na verdade, ele está se referindo às bactérias. Porque tem uma possibilidade, a gente fala assim, as bactérias podem ter se originado na Terra, mas elas também podem ter vindo em restos de cometa, de asteroides, na poeira estelar, né? Então, assim, cada vez que algum órbita se desintegra lá no espaço, né, o material dele é espalhado. Então, o que ele fala é que esse material ele pode também ter vindo do espaço. Né? A gente pode ter tido bactérias alienígenas, a gente não tem como saber isso, que vieram dar origem de material genético na vida, na Terra. Isso pode estar acontecendo ainda hoje? Pode ter acontecido, por exemplo, com o Bendegó, aquele herói que ficou lá na frente do museu depois do incêndio, e também o angrito, que caiu lá em Minas Gerais, né, que é aquela coisinha pequenininha, mas que é o mais precioso de todos, e também esse dessa região lá da Austrália, Hutchinson, o nome do lugar é Murchison. Uma coisa assim. Quer dizer, quando esses meteoritos podem ter trazido micromoléculas de DNA, né, já prontas para serem sintetizadas. A gente não tem como saber. Essas hipóteses todas existem. Quer dizer, podem estar trazendo novas bactérias de outros locais externos ao planeta. Por isso que eles tomam todo aquele cuidado quando esses pedaços de satélite caem na Terra, primeiro eles isolam tudo, veem se não tem radiação, porque existe o risco deles trazerem radiação, né? Depois eles se paramentam todos e vão colher amostras de lá para ver se tem alguma bactéria, alguma coisa que pudesse ser tóxica para a gente. Por isso que eles pedem para ninguém pegar restos de meteoritos quando caem, eles tentam isolar a área para que ninguém pegue. Né? Pois é, mas você sabe que tem gente que já guardou meteorito até sem saber que era, colocou na sala, não é isso? Colocou na mesa da sala um tempão. Poderia ter trazido também ali bactérias, a gente nunca sabe. Pois é. Que coisa muito linda, né? Você falou alguma coisa sobre a evolução do cérebro? Como o objetivo da palestra não era a evolução do homem,
eu fui começar, quando eu terminei essa palestra, eu devia ter uns 50 e poucos slides. Aí eu comecei a tirar, né? Porque já que não era a evolução do homem em si, né, seria só até os reinos da natureza, eu tirei. Mas a gente sabe, né, que você vai, a partir dos vertebrados, né, você tinha um cérebro ainda muito primordial, que era só um tronco cerebral. Depois, nos hominídeos, eles começam a ter desenvolvimento de outras partes do sistema límbico, de outras partes do cérebro, foram se desenvolvendo até que nos antropóides você começa a desenvolver mais o seio frontal, né? Mas não falei sobre isso hoje. Não, não, foi um comentário ad latere que você fez. É que eu não anotei aqui o elemento que não, eu falei que segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, é que ele fala isso, né? Que os homens, né, à medida que os homens forem evoluindo no próprio mundo espiritual, às vezes eles faziam pequenas mudanças na genética espiritual, né? Foram fazendo algumas modificações na genética perispiritual, para que quando reencarnasse, né, mesmo sendo ainda a mãe, né, vamos dizer assim, encarnada na Terra, ainda um corpo físico um pouco mais pouco menos desenvolvido, vamos dizer assim, essas mutações que eles fariam lá no perispírito, na reencarnação, quando houvesse a reencarnação, o novo corpo físico já ia nascer com aquela potencialidade de desenvolvimento melhor das células cerebrais, porque ele traria isso no seu DNA espiritual, genético espiritual. Quando você fizer essa palestra para nós, você pode, por exemplo, comentar sobre digamos assim, as providências do plano espiritual para uma espécie de reserva genética para, por exemplo, a encarnação dos espíritos do iluminismo, que nós sabemos que foram feitas experiências, ou pelo menos foram tomadas algumas providências para que fossem preservados, digamos, bancos genéticos para que ficasse garantida a encarnação daqueles espíritos, porque eram espíritos que tinham uma vibração mental de tal ordem que precisavam de condições genéticas especiais. Você pode desenvolver isso na próxima vez, tá? Posso, mas será que a gente no planeta está merecendo? Quando eu vejo essa guerra... Não, nós já merecemos. No momento é bem duvidoso, mas nós já merecemos, porque para o século XVIII, que foi a época do iluminismo, com aquelas cabeças maravilhosas que trouxeram aquele momento assim de uma espécie de Big Bang, com licença do Cláudio, e de você aí um Big Bang da intelectualidade, né? Da intelectualidade, do primado da razão, né? numa instância superior de produtividade cognitiva, já tivemos isso. A partir de agora, a gente não sabe. É que é mais fácil a gente encontrar, às vezes, uma maneira de desenvolver o intelecto, né? De melhorar o sistema nervoso central, melhorar, sei lá, esses neuropeptídeos, a sua formação, a sua resistência, para que eles não deixem a gente na mão depois que a gente passa dos 80 anos, essas coisas todas, né? O mais difícil é aquilo que não está na matéria, que é o desenvolvimento moral. E esse só depende da gente. Mas essa é uma questão reversa, né? Eram os outros que já estavam, os espíritos que já estavam evoluídos, que vinham trazer uma contribuição imensa para deflagrar uma outra ordem de evolução no planeta para a humanidade, porque foi a época dos enciclopedistas, do iluminismo. Então, eles precisavam
de material genético que desse a eles a capacidade Sim, no pode corpo ser. físico para fazerem o trabalho deles. Só que do momento que você dá essas condições genéticas a esse corpo físico, ele vai fazer células germinativas com essas características genéticas e ele vai ter filhos. Será que a população da Terra já está toda preparada? Bom, Ou será que nesses filhos vão reencarnar espíritos que vão usar todo esse potencial de conhecimento para o mal? O que o eu homem não sei. usa? Ô, Rosa, nós vamos fazer um levantamento estatístico de que iluministas tiveram filhos. Você vai encontrar a maior variabilidade possível dos filhos deles. Porque também depende da mãe, né, Rosa? Depende do material genético do casal. Você dá um potencial de desenvolvimento, de raciocínio para um espírito que às vezes vai usar aquilo para o mal, aí vai ser pior para a Terra do que bem. Ok. Eu acho que é por isso que a gente ainda, quando acontece essas coisas que a gente está vendo agora com a guerra da Ucrânia, a nossa capacidade de destruir é tão grande ainda que eu acho que os espíritos estão pensando de retardar a tal evolução do 3º milênio para o 4º ou 5º. Para dar um tempinho mais mas que a gente aprende. Mas você veja que a humanidade resolveu grandes questões quando chegou ao ponto da saturação do mal, né? Ao longo da história, a gente tem uns exemplos disso, e talvez que você veja que nunca o mundo reagiu tão compactamente a uma, digamos assim, a uma... Como é que a gente vai chamar isso? Uma manifestação de primitismo, né? Primitivismo, né? Uma coisa. Uhum. Bom, ninguém tem mais nenhuma observação, comentário, pergunta? Nádia, Aldemir queria falar uma coisinha. Diga, Aldemir, boa noite, tudo bom? Fale, responda. Ótimo, maravilhosa. Você sabe que eu ia fazer um contrapeso nessa conversa sobre material genético, porque nem sempre o material genético vai trazer um gênio. O Beethoven era filho de uma mulher que tinha tuberculose e de um pai sifilítico. Sim. E, no entanto, tivemos um Beethoven. Sim, os pais do Sócrates também não eram assim, grande coisa. E os filhos também não. Era só ele. Desculpe interromper. Mas foi ótimo, obrigada, Valdemir. Valdemir, fique sempre conosco, hein, Rosa? Eu acredito mais nas mudanças perispirituais que você faz, às vezes, na expressão daquela carga genética que você tem. Sim, porque o espírito vai influenciar. Genética. Isso. É mais na expressão do que propriamente você melhorar muito o DNA de uma espécie, às vezes. Porque, inclusive, lá no Livro dos Espíritos e tudo, está a influência do espírito sobre a matéria. Isso. Não é isso? E a física quântica hoje também fala nisso. Depois o Cláudio disseca isso para nós. Depois ele vai falar para a gente do observador e da experiência. O observador interferir na resposta da experiência. Isso, pois é. Então, se nós não temos mais perguntas, podemos encerrar, Rosa? Sim, sim. Você quer fazer alguma outra observação final? Não, só me desculpar pela intercorrência, mas live tem esses problemas. Sim, isso escapa a você e a todos nós, Então, agradecendo, Rosa, mais um estudo seu com a habitual seriedade, profundidade e clareza. Muito obrigada, o ICEB te agradece muito por mais esta... Hein? Não, eu que agradeço. Por mais esta palestra que você nos trouxe. Então, nós vamos agradecer, mestre querido, as bênçãos que recebemos na noite de hoje, em nosso estudo sobre os seres vivos, sobre a vida, mestre, que nós
ainda no momento singelo em que nos situamos na escala evolutiva, já aprendemos a valorizar. Nós te rogamos, Jesus, que aceite o nosso agradecimento profundo, a gratidão superlativa por tudo que temos recebido de teu coração, de tuas mãos e de tua misericórdia ao longo de nossas existências, de nossa trajetória evolutiva. Agradecemos, Jesus, por teu intermédio, as vibrações de Maria, que nunca nos faltam, a proteção, o acolhimento, a orientação de todos os nossos mentores, particularmente os mentores do ICEB, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa. Agradecemos a proteção que teve a nossa Rosa Rita Martins, e ao te agradecermos, mestre, ainda te rogamos que faças descer o manto de tua misericórdia e do amor de Maria por sobre toda a humanidade na terra, de que tu és o grande gestor, o modelo para todos nós. Fica conosco hoje e sempre, graças te damos, sob o olhar e a graça de nosso Pai.